Olá pessoal, eu sou a Ana, eu sou bióloga, eu sou mestre e doutora em ciências com ênfase em fisiologia humana pela USP e muita gente nos tem feito uma pergunta que faz muito sentido. Bom, já que o coronga ele é mais letal para pessoas com doenças como, por exemplo, diabetes, pressão alta, doenças respiratórias, então é verdade que o vírus vai selecionar pessoas resistentes a essa doença? Ou seja, essas doenças vão desaparecer por seleção natural? Bom, aqui eu nunca vi um cientista e eu acho que vocês já sabem que a gente, antes de responder essa pergunta, a gente precisa explicar algumas coisinhas antes. Essa daqui é a Laura Pillow. Espero que você goste do vídeo, Laura. Vai ter muita analogia de bolo. Se você não entendeu essa referência, vai lá no nosso último vídeo que você vai entender. Bom, primeiro então, para responder essa pergunta, a gente precisa saber o que é seleção natural. E para explicar isso, eu trouxe uma das pessoas mais qualificadas desse Brasil. Eu vou chamar aqui agora o meu amigo David, do canal Papo de Primata. Vem cá, meu querido, venha, venha. Eu não acredito que a essa altura do campeonato vocês acharam mesmo que eu ia trazer o David aqui. Não, né, Bagual? Acorda! Estamos em quarentena, estamos em isolamento, mas ele vai aí da casa dele. É com você, David. Oi, Ana! Que felicidade estar aqui no Nunca Vi um Cientista, canal que eu curto muito e que eu sigo. Gente, pra quem não me conhece, eu sou da Veirola do canal Papo de Primata. E eu fico muito feliz por ter sido convidado para responder essa pergunta, porque esse é um tema que eu abordo com frequência lá no canal. Como os vídeos dessa série aqui, As Evidências da Evolução, que eu convido vocês a darem um pulinho lá no canal para assistirem. Bom, vamos explicar. Gente, a teoria da seleção natural foi proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace lá no século XIX. E ela explicava que dentro de uma população, alguns indivíduos vão nascer com algumas características que vão diferenciá-los dos demais. Características essas que podem dar vantagens ou desvantagens para sua sobrevivência. E aquelas características que forem favoráveis a eles, lhes dará possibilidades de sobreviverem e reproduzirem mais do que aqueles indivíduos da população que não possuírem aquela característica. Isso não significa necessariamente que são os indivíduos mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, e sim aqueles que possuem características mais úteis para sobreviver naquele tipo de ambiente. O ambiente acabou selecionando eles para sobreviverem e se reproduzirem mais. Se essas características puderem ser dadas, elas também estarão presentes nos seus descendentes, que também terão uma maior capacidade de sobrevivência e de reprodução. Assim, no decorrer do tempo, haverá mais indivíduos com essas características do que indivíduos sem elas. Com o acúmulo gradual de mudanças dessas ocorrendo durante várias gerações, a espécie vai se modificando e dizemos que houve evolução. É isso, Ana. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pode me procurar sempre que você quiser. Eu fico muito feliz de estar participando aqui. E eu convido a todos vocês que estão assistindo esse vídeo para irem lá conhecer o Papo de Primata. Grande abraço. Vou aproveitar e vou comer o meu bolinho. Quer um pedaço, Laura? Tá. Ele já explicou. Bom, então tá. Eu vou fazer agora uma analogia que vai deixar a Laura orgulhosa. A seleção natural age como se fosse uma receita de bolo bem gostoso. Se a receita é boa, a gente faz o bolo mais e mais vezes. Se a receita é ruim, a gente faz o bolo cada vez menos vezes até não ter mais aquele tipo de bolo. Gostou? Ah, eu sabia que você ia gostar. Bom, agora que você já sabe o que é seleção natural, a gente pode pensar que, com o avanço da medicina, da ciência, a seleção natural não age mais sobre os humanos. Por exemplo, pode ter alguma mutação que reduz a passagem de genes para frente, como por exemplo, que proporcione menor fertilidade. Isso não é mais determinante para impedir a nossa reprodução, a passagem de genes daquela pessoa que tem infertilidade. Ela pode, por exemplo, fazer um tratamento de fertilidade, ela pode fazer fertilização in vitro. Então a medicina evoluiu bastante nesse aspecto. Eu, por exemplo, eu tenho trombofilia, que é uma condição genética que aumenta a probabilidade de eu ter trombose. Trombose é um coágulo no sangue, que pode dar um monte de problema, inclusive levar à morte. Eu tenho uma mutação num gene responsável em produzir uma enzima que chama metileno tetrahidrofolato redutase. E aí, uma produção deficiente dessa enzima, com esse nome gigantesco aí, ela vai levar a uma maior capacidade de eu ter
coágulos no sangue, que é a trombose. E de fato, eu tive trombose. Eu fiquei um mês de cama, eu andei de muleta, eu andei de bengala, tive microembolia pulmonar, fiquei com uma falta de ar por vários e vários meses e poderia ter até morrido sem passar meus genes adiante. Mas eu não morri, graças ao tratamento que eu fiz e faço até hoje. E se eu quisesse ter filhos antes do desenvolvimento dessa medicina que temos atualmente, com essa alteração genética que eu tenho, seria muito difícil. Por quê? Uma das características das gestantes com esse tipo de mutação que eu tenho é a produção de trombose na placenta. E daí isso gera abortos espontâneos com muita facilidade. Mas hoje, se eu quisesse ter filhos, eu poderia fazer um tratamento e conseguiria. É uma gravidez de alto risco? Seria. Teria que ficar na cama pelos 9 meses? Teria. Teria que fazer injeções diárias na barriga, na placenta, com anticoagulante? Teria, mas daria, se eu quisesse. Outro exemplo. No passado, uma doença que eliminava muito as pessoas antes da idade reprodutiva, né, antes de ficarem adultas, era a diabetes tipo 1. Era uma doença terrível. E hoje, como a gente sabe, há tratamento e a pessoa consegue viver tranquilamente, normalmente, se fizer o tratamento certinho. E isso não impede mais a pessoa de virar adulta e se reproduzir. Mas isso tudo não quer dizer que a seleção natural não age mais nos humanos. Ela ainda age. Bem menos, mas age. A gente tem sempre essa visão de que a seleção natural ela é para criar uma adaptação, mas a seleção natural tem um papel extremamente importante em manter em funcionamento o que já funciona. Como é que é isso? Bom, o genoma humano ele é muito grande, ele tem cerca de 20 mil genes. E grande parte desse genoma é composto por partes que são irrelevantes do ponto de vista do sucesso reprodutivo, que em biologia a gente chama de fitness. Mas não é o fitness da academia, não tem nada a ver com isso, tá? Essa parte desse genoma que é irrelevante para o sucesso reprodutivo é como se fosse uma alteração na receita do bolo que fizesse ele ficar ou verde ou azul, uma outra cor, mas não alterasse em nada o sabor. Então ainda é um bolo gostoso e ainda vai ser feito, entendeu? É irrelevante para o sabor do bolo. Então todas essas partes do nosso genoma que são irrelevantes para o sucesso reprodutivo não estão sujeitas a uma seleção natural porque não influencia no fitness, né? No sucesso reprodutivo. Mas há uma parte do nosso genoma que é pequena, porém é significante, que está sob regime de seleção natural. E vez ou outra surge uma mutação aleatória nessa parte do nosso material genético relacionada com o nosso sucesso reprodutivo, né, o nosso fitness, e a seleção natural age eliminando mutações deletérias ou fixando mutações não deletérias. Ou seja, a seleção natural é por muitos vista como inovadora, mas ela acaba sendo muitas vezes conservadora no nosso material genético, mantendo funcionando o que está funcionando. E há muitos exemplos de seleção natural em humanos modernos. Posso falar vários aqui. No passado, por exemplo, os genes responsáveis por produzir a enzima que quebra a lactose eram desligados na infância, ou seja, não estavam ativos no adulto. Mas em diversos indivíduos e diversas sociedades do leste europeu, da África, do Oriente Médio, que pertenciam a culturas extremamente ligadas à criação de gado, há mais de 6 mil anos atrás, começaram a surgir várias mutações aleatórias que permitiam a esses adultos digerir leite, ou seja, tinha a forma ativa daquela enzima que quebra a lactose durante a vida adulta. Isso deu uma vantagem para aqueles indivíduos capazes de digerir leite. E eles acabaram deixando mais descendentes, né? E acabou que no final aumentou a frequência desses adultos que conseguem digerir leite na população. Eu não sou um deles. A gente falou especificamente disso nesse vídeo aqui, ó, vai aparecer aqui em algum lugar. A cor da pele humana também é uma característica que foi regulada por seleção natural, porque como a gente sabe, né, a pigmentação da pele, ela é responsável por ajudar a bloquear, né, a diminuir os danos causados pelos raios ultravioletas no nosso DNA, né, que impede uma mutação que pode levar ao câncer, por exemplo. Ou seja, em regiões
com alta incidência de luz ultravioleta, uma pele mais escura é uma vantagem. E justamente a presença de pele mais escura está diretamente ligada a regiões do polo com mais incidência de luz ultravioleta, como os trópicos e o Equador. Porque isso foi selecionado porque naquele lugar é uma vantagem. Outro exemplo, comunidades agrárias que tinham uma alimentação extremamente baseada em farinhas, batatas, né, uma alimentação rica em amido. Aquelas pessoas desses locais têm no seu material genético mais receitas para fazer uma saliva com mais enzimas capazes de quebrar esse amido. E isso quando comparado com populações que são baseadas em pesca e caça, por exemplo, ou seja, uma dieta extremamente baseada em proteínas. Então aí tinha menos dessa enzima porque não come tanto amido. Olha que coisa legal. Tem um estudo feito na população da Islândia que mostrou genes relacionados a um maior nível educacional influenciam no fitness daquela população. Fitness, sucesso reprodutivo e não academia. E eles influenciam no fitness não porque afetam a fertilidade em si, mas porque essas pessoas com mais genes ligados a uma maior educação tendem a ter menos filhos. Então, os cientistas desse estudo propuseram que os genes que influenciam uma maior educação estão ficando cada vez mais raros naquela população, porque as pessoas com esse gene têm menos filhos. Esse é o maior exemplo que seleção natural não seleciona o mais forte ou o mais inteligente. Ele seleciona o mais adaptado. Nesse caso aqui, da população da Islândia, está sendo selecionado lentamente, aos poucos, mas está uma população menos inteligente, digamos assim, tá? Voltamos ao exemplo do bolo. Vamos supor que acrescentar chocolate no bolo, por mais que isso possa parecer uma característica vantajosa e favorável para deixar o bolo mais gostoso, no final, de alguma forma, aquilo vai proporcionar um gosto de peixe ao bolo. Daí a receita fica desvantajosa porque não é um bolo tão gostoso, porque ninguém quer um bolo com gosto de peixe. E aí, no caso, eu não quero o bolo mais bonito, colorido, com chocolate. Eu quero o bolo mais gostoso. Então, a seleção natural, ela age para selecionar indivíduos mais adaptados àquele local. E não mais forte, não mais inteligente. Bom, mas tem vários exemplos de seleção natural em humanos modernos, como, por exemplo, a adaptação a climas extremos, ambientes frios, altitude elevada, resistência a desenvolvimento de infecção causada por HIV em algumas populações. Eu vou deixar vários artigos mostrando isso no primeiro comentário desse vídeo aqui para vocês irem lá se esbaldar. Bom, então já vimos que humanos não são imunes à seleção natural. Claro que, como eu falei antes, alguns aspectos seletivos, como acesso à comida e influências ambientais, não são tão importantes hoje nessa sociedade atual como era no passado, na sociedade de caçadores e coletores há 10 mil anos atrás. Hoje, por exemplo, uma nevasca não mata mais a nossa prole, nós temos casa, temos aquecedor, temos iFood, Netflix, paga nós. Então digamos que a gente consegue burlar muitos processos de seleção natural, mas ela ainda existe, mesmo que em intensidades diferentes em diferentes populações. Ah, e outra coisa, a gente não deve se esquecer que há muitas condições genéticas que são incompatíveis com a vida também, né? Aí não tem como fazer, né? Que nenhuma medicina atual vai salvar. Nesse caso, essas alterações genéticas não são passadas para frente e a frequência delas na população é extremamente baixa. São aquelas síndromes raras, incompatíveis com a vida. Agora, já que eu falei tudo isso, vocês têm toda essa bagagem, agora vamos à pergunta principal desse vídeo. O coronga vai levar a uma seleção natural em humanos? E aí, o que você acha, Laura? Bom, para a seleção natural agir, a gente precisa preencher 4 requisitos. 1. Precisamos ter variabilidade genética. Ok, isso a gente sabe que a humanidade tem uma variabilidade genética bastante grande. 2. Tem que ter pressão ambiental, ou seja, alguma mudança, alguma pressão seletiva no ambiente que está afetando os indivíduos. Ok, o coringa está afetando a população no mundo, então isso, beleza. Tem que haver um sucesso reprodutivo diferencial. O que é isso? Essa variabilidade genética entre as pessoas, mediante a pressão do ambiente, vai fazer com que as pessoas sobrevivam de forma diferenciada, ou seja, sobrevivam até a fase reprodutiva com mais facilidade que outros. E, quarto, essa característica que permitiu essa sobrevivência maior tem que ser herdável. Aí você me fala, beleza, então tá, então sim, porque o coringa, ele
tá afetando as pessoas com diabetes, problemas de pressão alta, doenças respiratórias. Então, quem não tem predisposição genética para ter essas doenças tem uma vantagem, certo? Então, o coronga vai selecionar os humanos para fazer essas doenças desaparecerem. A resposta é não, por vários fatores, mas o principal deles é que o coronga não afeta o sucesso reprodutivo da maioria das pessoas. O fitness, lembra? Visto que a infecção pelo coronga é um problema sério que pode levar à morte, na maioria dos casos, em pessoas com mais idade. Ou seja, já pegou, né? Essas pessoas que são mais afetadas pelo coronga hoje em dia já tiveram a oportunidade para se reproduzir, né? Para ter seus descendentes e passar os seus genes adiante. Então não tem como a seleção natural agir nesse caso. Para essa doença, né? Para essa pandemia, selecionar naturalmente as pessoas resistentes a essas doenças que eu falei, o vírus ele teria que ser extremamente letal em pessoas jovens, portadoras dessas doenças crônicas, e essas doenças crônicas teriam que levar a uma desvantagem muito grande a ponto de impedir que essas pessoas chegassem em idade reprodutiva e passassem os genes adiante. Nesse caso, os genes das pessoas sem predisposição a ter essas doenças crônicas ficariam cada vez mais frequentes na nossa população. Mas esse não é o caso. No caso do bolo, se o coronga fosse um ingrediente que impedisse o bolo de crescer e ficar gostoso, essa receita desse bolo que não cresce ia ficar cada vez menos frequente nas docerias. Sei lá. Tá gostando, Laura? E outra, tem mais um fator aqui. Essas doenças que são fatores de risco não existem apenas em consequência aos fatores genéticos, né? Há vários fatores ambientais, por exemplo, que levam uma pessoa a ter diabetes. E isso não é herdável, então a seleção natural não pode agir sobre esses fatores. E outra coisa, como é um vírus, a gente acaba burlando esse processo de seleção natural, porque a gente tem tratamentos, a gente tem vacinas, né? A gente não tem ainda uma vacina, mas eventualmente a gente vai desenvolver uma vacina eficiente para esse vírus. E mesmo com os tratamentos convencionais atualmente nos hospitais, com os respiradores, isso reduz bastante a letalidade. Por isso, apoie a ciência, valorize cientistas e incentivem nós, divulgadores da ciência, que fazemos todo esse trabalho aqui de traduzir essa linguagem complicada de termos difíceis para termos mais fáceis que você consegue entender aí na sua casa sem ter feito uma faculdade. A gente espera de verdade que a nossa sociedade saia dessa crise fortalecida, mais empática, dando mais valor à presença física com os amigos e família e, claro, se baseando mais na ciência. Esse é o tipo de seleção natural que a gente quer ver. Esse roteiro foi elaborado por mim e foi revisado pelo João, do canal Coelho Pré-Cambriano. Se você ainda não conhece o canal dele, você deveria, vai lá. Depois desse vídeo aqui, vai lá e siga o canal dele, é muito legal, o cara manda muito bem. E teve também a participação do Davi. Obrigada, Davi! A gente espera te ver aqui mais vezes, tá? Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder todo mundo. Vamos embora, Laura? Comer esse bolo aqui antes que comece a juntar formiga. Até a próxima. Tchau!